Gente, eu sou persistente. Vocês me conhecem, sabem que eu sou persistente. Eu tento. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar a última vez entrar com o professor Felipe. Se não der certo, eu vou fazer a live sozinha e eu vejo com ele para fazer ou amanhã com a Grace ou na semana que vem a gente marca uma live com ele, certo? A gente não desiste porque eu sou assim, eu adoro esse tema da aposentadoria especial, principalmente porque esse tema, ele teve uma regra de transição muito injusta, uma regra de transição que não está coadunando a realidade. É muito complexo, sabe, pessoal? Você pensar que pessoas em meio ambiente do trabalho, hoje, elas têm uma dificuldade imensa para se aposentar especial, porque colocaram o quê? Colocaram principalmente a imposição da idade. Seja ela na regra de transição, seja ela na nova regra da aposentadoria especial. Então, para que isso aconteça, eu preciso contar para vocês, desde o início o quê? Desde o início, como se configura a aposentadoria especial em outros países. Porque lá, verdade, lá não se existe uma aposentadoria especial. E, Jéssica, eu só vou falar do tema 709 se tiver mais de 100 pessoas, senão vai ficar sem falar mesmo, tá? Preciso da ajuda de vocês, gente. Cadê meus alunos? Cadê meus alunos, meus amigos? Né? 19, 20 pessoas num tema tão precioso quanto a aposentadoria especial. Acho que o pessoal não gosta mais de mim, não, Tainara. Olha só, o negócio é parar de fazer live. Cristina Aguiar, eu não acredito que a senhora está aqui na live. Gente, é uma grande professora de Direito Previdenciário, professora do Enfoque. Beijo, Cris. Agora, vamos falar um pouquinho. Felipe, vamos ver se estabiliza um pouquinho. Depois você entra e a gente tenta mandar pra frente. Só pra gente não perder essa live, mas a gente vai conseguir fazer live junto. Pode ter certeza. Então, gente, olha só. A grande caracterização da aposentadoria especial, por exemplo, em Portugal, na Espanha, em outros países, é o seguinte. Eles analisam por categoria, tá? Eles analisam por categoria a questão de tipo de atividade. Vou dar um exemplo bem besta. Na Espanha, onde a dança flamenca, que eu amo, dança espanhola. Você acha que um dançarino, ele pode se aposentar aqui no Brasil como 62, 65 anos? Você acha que tem condição? Imagina só, sou dançarina de balé. Eu só vou conseguir me aposentar com 62 mulheres, 65 homens? Não se tem uma credibilidade sobre a concessão da aposentadoria especial. Eu tô falando pro professor Felipe, tá super certo. A live ele deveria estar aqui, mas tá rodando tudo, tá, gente? Quem segue o professor Felipe. Mas a aposentadoria especial é um grande mercado. Mas se a gente vê a base histórica dela em outros países, a gente vai entender o quê? Por exemplo, a Verusca que está indo estudar em Portugal agora. A grande sacada é o quê? Por categoria profissional, eles colocam uma carência mínima, eles colocam uma idade mínima para cada atividade. Por exemplo, pessoal de Criciúma ali em Santa Catarina, mexe com mineração, tá? Mexe com mineração. Uma vez que é mineração, a gente não pode deixar do quê? De coexistir, que a mineração, ela tem idade, tem que ter idade muito abaixo, porque essas pessoas, elas têm problemas pulmonares extremamente grandes, elas têm caracterização, muito pouca gente, o quê? Sobrevive muito tempo nas minas. Então, tanto é que antes você tinha aposentadoria de 15 anos para o minerador, mas agora a imposição de uma idade mínima nessa regra de transição não é tão simples assim. Essa regra de transição, gente, ela traz idade de 55 anos. Ninguém aguenta embaixo da terra aos 55 anos. Então, eu digo para vocês, qual é a grande tacada do negócio? Tá? A grande sistemática do negócio é a aposentadoria especial, ela não exige o quê? Não tem mais um tratamento especial. A aposentadoria especial hoje, ela é tratada praticamente como a aposentadoria programada. Então, qual é
a questão. É verdade, Felipe, o enquadramento por categoria profissional aliado ao meio ambiente de trabalho pode ser o melhor critério. Gente, é uma coisa assim muito importante, você conhecer o meio ambiente do trabalho. Só que a aposentadoria especial, ela é o quê? Ela é muito, mas muito, hoje, discriminada. Vamos ver um tópico. Por exemplo, antes de 13 de novembro de 2019, nós tínhamos o quê? Antes de 13 de novembro de 2019, a gente tinha a possibilidade da conversão do tempo especial em tempo comum. Então, se eu trabalhasse com ruído acima de 85 decibéis, tá? 85,1 decibéis, eu teria direito a converter a atividade especial em comum, certo? Atividade especial em comum. Pois bem, a partir da emenda constitucional número 103, já não é mais possível você ter a conversão do tempo especial em comum. Ou você chega nas regras que são determinadas pela emenda constitucional, que é a regra de idade mais tempo de contribuição, mas provavelmente acima dos 50 e poucos anos de idade, ou você não vai ter direito à aposentadoria especial. É uma grande problemática, porque o tempo especial convertido em comum nos daria o quê? Muita chance de trazer novos parâmetros para conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas olha só, antes da emenda constitucional número 103, você tinha esses parâmetros muito bem pré-definidos. Quais eram esses parâmetros? Você convertia com ponto 2 mulher, com ponto 4 homem e faria a conversão de tempo especial em tempo comum. Malu, não pode ser reversível mais, porque já é uma regra nova. Só se vierem as ações civis públicas. Sheila, manda bala no coração aí, porque olha, eu vou parar de fazer live, gente, tô falando sério. Porque antes minhas lives tinham 100 pessoas, agora não tem nem 30. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula pro pessoal que me segue, tá? E vou pro pessoal que não segue mais. Tô triste hoje. O pessoal deixou de me seguir. Me seguir não, deixou de vir para as minhas lives. Agora, uma grande importância é o seguinte, é você entender que ainda tem o direito adquirido. Esse direito adquirido, ele vai ser o quê? Ele vai ser antes da emenda constitucional número 103. Exemplo, a Sheila trabalhou com atividade especial durante 10 anos. Mas isso de 90 a 2000. Nesse caso, você vai ter direito a reconhecimento do período especial. Esse reconhecimento do período especial, ele é muito importante, porque é direito adquirido. Ao invés de você ter só os 10 anos, você vai partir para ter o quê? Para ter 14 anos. Então, essa questão de período remoto não ser mais reconhecido após a emenda constitucional número 103, não vai ser mais o quê? Não vai ser mais reconhecido. Porém, quando nós falamos em direito adquirido, nós temos que analisar a questão desse período antes da emenda constitucional número 103. Pessoal, peguem o CNIS de um segurado. Tá falando sério. Peguem um CNIS de um segurado e façam um X naquelas situações que não foram reconhecidos pelo INSS como especial, mas vão passar a ser reconhecido pelo INSS sim, depois de uma contestação no judiciário, depois de uma busca, porque o INSS ele é ruim. Se a Grace estivesse aqui, eu ia falar, olha, nem Grace Mandelli, nem Denis, ninguém, só Verusca hoje veio. Que coisa feia desses meus amigos. O Los Preves hoje, ó. Então, gente, a grande questão lá, antes, é você buscar o direito adquirido. É você buscar essas atividades, esse tempo que o seu cliente, ele trabalhou em atividade especial. Porque senão vai acontecer o seguinte, senão vai acontecer da pessoa, ela não ter aquele período reconhecido como especial e vai, muitas vezes, deixar
deixar de reconhecer uma aposentadoria porque não reconheceu o tempo especial. E agora, atenção, pessoal, se vocês conseguirem, anotem isso para que vocês possam o quê? Aproveitar na prática previdenciária. Gente, eu vou ser boazinha hoje, só para privilegiar quem tá aqui comigo, eu vou sortear livro. Só para quem tá comigo aqui hoje eu vou sortear livro. Não tem nem meta não, mas só para vocês estão aqui, eu vou sortear um livro meu. Agora, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de se fazer revisões de benefício através da averbação de tempo especial para comum, certo? Então, toda vez que você tiver, olha só, me aposentei homem, 35 anos. Uma vez que eu me aposentei homem, 35 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse homem, aos 35 anos, eu vou analisar 10 desses anos, tá? 10 desses anos são o quê? São atividade especial. 10 desses anos são atividade especial. Só que o INSS considerou como comum. Isso poderia virar o quê? 14 vezes 1,4, que é antes da emenda condicional número 103. Isso pode chegar... Você lembra daquela regra dos pontos que a gente tem do 85, 95 no ano de 2015 e 2018? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho tá? Me aposentei com 35 anos, com fator previdenciário, antes da emenda condicional número 103. O que vai acontecer? Vai acontecer que, se eu analisar ali no CNIS, no histórico laboral, eu preciso trazer o Felipe de volta. Oi, Dani, falei de você com a Daniela Brito hoje, Dani. Nós temos o quê? Nós temos a possibilidade, ele tinha 93 pontos. Se eu ganhar mais 4 pontos, 93 ele vai para 97. Se ele se aposentou com o fator previdenciário, que detonou o valor do benefício dele, ele passa o quê? Ele passa a se aposentar sem o fator previdenciário. Nós estamos vendo a doutora Vera Queiroz aqui também. Beijo, querida. Por onde você anda? Olha só, gente. Então, toda vez que eu me aposentar simplesmente com a questão de fator previdenciário antes da emenda condicional número 103, eu vou analisar o CNIS do meu cliente. Se naquele CNIS eu tiver simplesmente tempo especial, você pega, você multiplica por 1,2, 1,4. Para a mulher, 1,2, para o homem, 1,4. Nessa situação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a efetivação, tá certo? Muitas vezes de uma revisão de benefício. Que a pessoa se aposentou, mulher, menos que 85 pontos, homem, menos do que 95 pontos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente a averbação do 1,2, 1,4. Se chegar a mais do que 95 e 85, essa pessoa elimina o fator previdenciário. Gente, o Felipe já estava aqui, é que estava travando. Nós vamos fazer um teste para trazer o Felipe de novo. Por isso que eu comecei a live, deixei a live mais estável. É isso aí, Felipe, procedimento de acerto de CNIS. Eu não quis nem entrar tanto no tema pra gente não perder tanto. Eu vou tentar trazer o Felipe pra ver se o grilo não volta, gente. Tava em grilo. E assim, se a live chegar a 100 pessoas, eu vou fazer o seguinte. Hoje deu na louca da professora Juliana. Além do livro que eu já prometi pra vocês, que eu vou sortear ao final da live, eu vou também, olha só, eu vou também sortear outro livro. Ah, então são 2 livros, tá? Mas isso só se chegar a 100. Vamos tentar trazer o professor Felipe. Cadê ele aqui? Tô solicitando, falando ao mesmo tempo. Grilo não aparece. Agora vai ficar sem grilo. Felipe? Tá me ouvindo? Graças a Deus, estou te ouvindo. Olha, gente, a semana passada eu passei mal, eu tinha live com o Felipe. Hoje o grilo estava interrompendo a nossa live. Felipe, seja bem-vindo. Pessoal do Enfoque que ainda não te conhece, outros já te conhecem. Seja bem-vindo e acolhido aqui na Família Enfoque. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, professora. O dia que eu encontrar, eu quero o seu autógrafo nos livros, que eu já tenho, viu, pessoal? Ah, que lindo, eu já tenho. Que lindo. Então, vamos lá, então.
nessa perspectiva que eu estou dando para o pessoal, Verusca, não coloque essas caras, não. A Verusca já levou 4 livros meus na semana passada, viu? Ela e a Priscila. Então, uma das coisas mais importantes que eu estava conversando com o professor Felipe é a respeito dessas regras de transição. Tá? Como que ficou depois da emenda constitucional número 103? Gente, porque assim, é uma palhaçada, professor. Você tinha todas as regras bonitinhas de conversão que eu estava explicando para o pessoal. De repente, deu na loucura da reforma previdenciária uma regra de transição. O que o professor pensa disso? Então, e aí é engraçado porque quando tu pensa numa regra de transição, tu pensa numa regra de transição que deveria servir como um amortecimento, né? Um amortecedor para o choque mais grave, mais pesado que você vai levar com a regra nova e definitiva. O pessoal vai ver que eu falo muito com as mãos. É que aqui a gente é gringo no interior de Santa Catarina, então se amarrar a mão, o pessoal não fala mais, travou. Tá? Então, a gente fala com as mãos aqui. A regra de transição, ela deveria vir, né, para o cenário jurídico para servir como um amortecimento. E aí nós temos uma regra de transição que traz um critério mais pesado, né, do que a regra definitiva para a aposentadoria especial, levando-nos a entender que, na verdade, a minha opinião é assim, essa reforma da Previdência não foi tratada por especialistas em direito previdenciário, em pessoas que trabalham com Seguridade Social. Foi tratada por economistas, muito provavelmente, né? As pessoas que trabalharam com a letra da lei, que levaram a análise, né, do Congresso, no caso, da Câmara e do Senado, elas não tinham o feeling do direito previdenciário. E essa é a impressão que a gente tem agora quando a gente vê algumas letras mortas dentro dos artigos, coisas que você poderia interpretar de forma dúbia ou até 3 interpretações diferentes relativas ao mesmo parágrafo, ao mesmo inciso, né, ao mesmo artigo, ao mesmo caput. E aí a gente vê assim, daqui a pouco nós vamos ter que precisar de mais uma reforma. E aí fica nessa confusão, né? Toda essa confusão, entra governo, sai governo, é sempre aquela coisa, o embate de situação e oposição, e os segurados como é que ficam neste momento, né? Eu confesso para vocês que a advocacia previdenciária aqui em Santa Catarina, a gente tá ficando quase louco, né? Tu estuda a regra num dia, na outra manhã, a gente até brincava assim, meu Deus, você abre a geladeira do escritório, tem uma portaria nova, você abre a gaveta aqui da mesa, sai um ofício circular, porque você tem a normatização do direito previdenciário, né? O INSS tem que ficar tratando e regulamentando isso através das portarias para você conseguir entender como deve proceder. Então, Felipe, uma das coisas que eu concordo com você é essa. E, na verdade, pessoal, ó, bater 100 tem livro, hein? Ó quem chegou aí. Chegou já, para encher a paciência. Grace Mandelli. Olha só, gente, quando você chega e você tem uma reforma da Previdência, tá certo? Só que uma reforma tem que dar transição. Ó, reforma tem que dar transição para quem tem direito adquirido. E transição justa para questões de bem-estar e justiça social. Agora, essa regra de transição que veio aí para aposentadoria especial, ou seja, você não tinha idade, no dia seguinte eles colocaram uma idade. Mas, na verdade, idade para uma regra de pontos. Olha só, o que nós vamos pensar? Ó, gente, bateu 100 tem livro, hein? O que acontece? Toda vez que você tem 25 anos de contribuição, certo? Que é a regra de transição nova, Felipe, você vai ter que ter 86 pontos, tá? Vamos colocar, então. 86 menos 25, dá quanto? 61. 61. Tá? Olha só, gente, você vai ter que ter, na regra de transição hoje, 61 anos. Sendo que a regra nova é 60 anos. O que vocês acham? Para quem ingressou na Previdência Social após a reforma da Previdência, com 25 anos de contribuição, eles exigem 60 anos.
Agora, na regra de transição, que é uma regra de transição, Felipe, eles estão exigindo, se você tem 25 anos de contribuição, que era atividade especial, porque, por exemplo, se a Verusca tinha 24 anos e 11 meses, ela se ferrou, ela nunca vai se aposentar especial, porque ela vai ter que ter 61 anos de idade. Não tem critério homem, não tem critério mulher, não tem nada que se possa indicar sobre essa regra de transição. Ela é totalmente inconstitucional. O que você pensa disso? Exato. Aí tu tem a vedação, o retrocesso social, né? Você tem todos os direitos sociais que são garantidos pela Constituição. E é divertido a gente estudar isso, apesar de que é ruim a gente ver o resultado do estudo, né? Quando a gente se depara com regras assim. É legal estudar isso porque o direito previdenciário é praticamente totalmente constitucional, né? Então a gente precisa muito do constitucional. E aí você começa a perceber que esse retrocesso social, muito provavelmente, né, professora, vai demorar um pouquinho, porque as pessoas ainda não estão cientes. Então, quando nós, advogados previdenciaristas, atendemos o cliente, tem muito cliente que ainda diz que a reforma previdenciária veio para nos beneficiar. E aí você tem que fazer um apanhado histórico, né? Assim, de uma certa forma rapidinha, dizer, não, fulano, olha o que está acontecendo, assim, assim, assado. Aqui na minha cidade, na nossa região aqui, tem frigorífico, né? Então tem frigorífico da BRF. As pessoas, aí o pessoal pensa assim, mas é injusto o cara com 47 anos estar aposentado. Mas ninguém pensa que é o seguinte, ele ficou desde os 20 anos dentro da empresa, ele muito provavelmente tem uma perda de audição, ele tem problemas, né? Tem problema de ombro, tem problema de braço, tem problema de punho, né? Tem pessoas que, assim, o frio do frigorífico causa algumas sequelas que a pessoa não pode mais nem sequer pegar o frio aqui fora depois de aposentado. Então, todas as sequelas ao corpo humano permanecem. Por isso que a aposentadoria especial lá de 1960 tinha idade mínima, não tinha idade mínima tinha idade mínima, né? E aí em 1968 ela caiu, porque as pessoas perceberam, né, que a gente não poderia impor uma idade mínima para esse segurado que trabalhava, que gastava a sua saúde em troca de um benefício. Não, gente, é assim, é impressionante. Só que cuidado, tá? Cuidado, gente, porque vocês podem pegar um juiz sacana, Sheila, até mesmo o Felipe. Vou ensinar uma coisa para vocês que eu levei uma tumba do meu professor de doutorado, tá? Seguinte, não cita mais esse princípio da vedação do retrocesso social, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Porque, na verdade, um dos idealizadores portugueses foi o professor José Gomes Canhotilho. Tá? Ele tem hoje uma mitigação completa desse princípio. Tá? A gente fala aqui no Brasil retrocesso social, só que por causa de questões financeiras, tem umas discussões. Eu gosto muito de usar o princípio da segurança jurídica, da confiança. Sabe por quê? Hoje, não sei quem que falou comigo, acho que foi a Janaína, ontem, que é uma das minhas mentorandas. A Jana estava dizendo, vamos escrever, professora, sobre o princípio do retrocesso social? Eu falei, meu pai do céu, dependendo daquele jurista que eu pegue em conselho editorial, você vai ter que buscar lá em Hegel. Eu tô falando sério, gente. Você pega um jurista meio louco, como juiz, ele vai falar assim, ó, o princípio do retrocesso social, pra gente é tudo o princípio do retrocesso social. Mas eu acho assim, Felipe, que é muito mais ofensa à segurança jurídica, que segurança tem um caboclo desse, que trabalha no frio, que trabalha com ruído, que trabalha com produto químico cancerígeno. Quer dizer, vai ter câncer? Por que não institui, gente, olha só, até para a base, quem tiver coragem, né? Para a base de uma ação civil pública. Você vai pegar o quê? Modelagem na questão do quê? Modelagem nas questões europeias. Por exemplo, pessoas que trabalham no frio. Quantos anos elas podem ter, máximo, para poder ser retiradas daquele meio ambiente do trabalho insalubre? Hoje, como que é a regra de transição? Gente, é um absurdo.
já tem uma incoerência matemática, porque a regra de transição, que deveria ser mais suave, ela exige aos 25 anos que você tenha 86 pontos, ou seja, como mínimo é 25 anos de contribuição, o que, que acontece? Você vai ter que ter 61 anos de idade. Gente, isso aí vem a insegurança jurídica, é o retrocesso social, tá certo? Só que eu tenho medo do juiz pegar no pé por causa disso. Por causa da mitigação, que vem a questão financeira. Qualquer dia eu faço até uma live louca dessa para vocês. Mas o ponto X é o seguinte: regra de pontos como uma regra de transição. Logicamente, matematicamente, não tem nada a ver. E eu espero que tenha algum sindicato, alguma. Isso fugiu o nome. Convenção, Confederação. associação, gente, pelo amor de Deus. Associação que faça o quê? Que faça justamente a pessoa declarar isso como inconstitucional. Porque essa regra de transição, outra coisa, Felipe, não tem moderação. Não tem aquela regra, por exemplo, dos 2 anos que tem, apesar de ela ter fator previdenciário, não tem aquela regra de transição mesmo. Isso aqui é uma regra de sacanation. Vamos colocar assim. Regra de sacanation. Como eu dou os nomes de Derloca. Essa aqui é a regra de sacanation da aposentadoria especial. Não, na verdade, você vai dizer assim, não tem mais, não é verdade? É, e a gente precisa pensar no seguinte, né? Aqui eu gosto muito de fazer rural. Então, o rural, na verdade, é um grande mercado nosso. E o especial, antigamente, ele era bom aqui na nossa região, né? Então, quando eu era estagiário do fórum, a gente via, na época em que as ações tramitavam na Justiça Comum, a gente via muita coisa boa, assim, né? Passavam por nós os processos físicos e a gente ficava analisando enquanto estagiário. Hoje, a especial, ela acabou minguando um pouco, né? Mas por quê? Porque nós não sabemos trabalhar. Então, na verdade, nós, advogados, acabamos deixando de lado isso que dá mais trabalho e a gente acaba sendo um pouco relapso, um pouco preguiçoso quanto ao estudo. Porque o mercado ainda está aqui, né? O frigorífico ainda está trabalhando, está aberto, está contratando gente à reveria, né? E você tem os instrumentos para você poder discutir isso. Essa questão da experiência internacional, professora, eu não conheço muito, mas eu gosto de pensar que nós realmente deveríamos olhar para a visão europeia, né? Para toda essa experiência, de certa forma, mais moderna, né? De analisar o ambiente de trabalho do segurado. E eu falei, até comentei antes, eu acredito que o enquadramento por categoria profissional, junto com uma análise do meio ambiente de trabalho, porque às vezes, aí vem a seguinte questão que já falaram para mim, é que às vezes o cara é engenheiro, mas ele não está no chão de fábrica, não, ele não está na obra. O cara é engenheiro, mas é diretor da empresa. Então, nesses casos, pode ser injusto realmente ter direito a uma aposentadoria especial, porque ele não estava sujeito a agentes nocivos. Mas, se a gente fizer uma mescla, né, desses critérios, quem sabe a gente não poderia chegar a um meio termo que ficasse legal, que ficasse moderno, que ficasse justo, né, para as pessoas que estão contribuindo. E é o que tu falou, o princípio da segurança jurídica. A insegurança que causou, você trabalhou 24 anos e 6 meses e agora chega a reforma da Previdência e não permite que você junte mais 6 meses ou que você junte mais, por exemplo, 12 meses ou que me diga, olha, você vai ter que cumprir 3 vezes o tempo que faltava para você conseguir uma aposentadoria especial. Por que não isso, se eu contribuir antes? Ou embute um fator previdenciário nessa aposentadoria especial junto com um pedágiozinho, né, nesse tempo que faltava. Então, a gente acaba não vendo muita alternativa para esses trabalhadores, a não ser, e aí vem a advocacia previdenciária especializada como a salvação do segurado, a não ser o estudo da vida da pessoa, né, e a análise, fazer um bom planejamento previdenciário,
apesar que às vezes a gente não consegue cobrar, mas, enfim, é preciso. Mas tem que cobrar, Felipe. Não é, não pode. Vocês vivem de honorários, gente. Tem que Exato. cobrar. Pode ser suaves prestações Casas Bahia. Eu sempre falo assim. Você sabe, Felipe, que eu tenho um amor, tá? Um amor por esse gato, meu gato Preve. Você conhece ele? Que eu Não. chamo também de pirralho Preve, que é o Denis. O Denis Couto. Ah, tá. Gente, olha o tipo de consideração que esse menino faz. Inteligente, lindo, tá? Eu falo que ele é meu filho, porque senão o Henrique ele morre, né? Não pode causar, Denis, é muito legal, pode causar. Ele colocou assim: tem que ver a profissiografia, pois a própria IN 77 de 2015 dá o direito à especialidade aos coordenadores e gestores. Não, sem dúvida. Se você mostrar o PPP, o LTCAT, gente, ele é assim, essencial para você ter um reconhecimento de atividade especial. E o mais bonito hoje em dia, professor Felipe, é você ter o quê? O reconhecimento dos 25 anos antes de 3 de 11 de 2019. Porque depois você vai colocar essa idade ali. Mas, gente, essa idade é a falta de especialidade. Se você tem aposentadoria especial, o nome já diz. Para mim, hoje, depois daquele decreto 10.410, que tira a questão do agente cancerígeno, não é verdade? Na questão da presunção e passa na quantidade, isso realmente acaba não sendo muito justo. O critério da aposentadoria especial, muitas vezes, eles falam assim: ah, você tem que conceder aposentadoria especial. É um excelente mercado? É um excelente mercado. Sheila, ele é meu. Não começa, não. Porque a Juliana Luft já tá louca para tirar ele de mim, tá? A Ju tá no embate comigo. Mas ele vai ver se a Ju vai tirar ele de mim. Você sabe, Felipe, que começou assim: vinha a Grace para casa semana que vem, né? Daqui a pouco também. Ah, o outro chegou aí também. Não tem paz, não, Felipe. Aí, o outro também. O Baby Nossa. Prévio, o Pirralho Prévio, tá tudo aí. Né? Mas também, me ajudem, ô, meninos, a chegar a 100. Vai ter sorteio de livro. Ó, tá 60 já. E aí, Felipe, é o seguinte: toda essa transição da aposentadoria especial, quem é especialista em meio ambiente do trabalho, principalmente da seara trabalhista, o que que vai dizer? Cadê a proteção ao trabalhador? Cadê a segurança jurídica dessa proteção ao trabalhador? Olha, outro mentorando meu aí, que lindo, Cláudio, beijo. Uma das coisas, Felipe, que eu fico indignada. Primeiro, tá? Se a gente falar, eu tô falando mais do que você, gente, eu que fico muito Mas, doida com esse tema. mas é indignação. Muito falha. Vamos lá, coloca você que a gente depois vai atrás. Não, pode tocar aí, professora. Eu tô ouvindo, tô aproveitando para absorver aqui hoje. Hoje eu tô aqui Não, para. eu só vou comentar isso daí para depois a gente mandar bala. Olha só, nós temos uma visão muito filosófica, tá? Que isso tá correto. Mas pensa o seguinte: você está falando de aposentadoria especial, tá? Você tem que colocar uma idade mínima na aposentadoria especial. Só que você não tem. Fica quieto, Denis. Tá me chamando de Luft 2. Você não tem características de proteção ao trabalhador. Você está equiparando, muitas vezes, a questão do quê? A questão de pessoas de diferentes atividades, certo? De diferentes atividades, fica quieto, Henrique, de diferentes atividades para a mesma idade. Então, essa padronização, seja a bailarina de tango e o pessoal que trabalha em situações como riscos biológicos aceleradíssimos com a Covid, por exemplo. Profissional de saúde com a Covid hoje. Vai se aposentar aos 60 anos, gente, como base, como parâmetro? Então, eu não vejo outra possibilidade a não ser um ser humano, uma associação, ingressar com uma ação dizendo sobre a proteção ao trabalhador. Aposentadoria especial hoje, quem quer fazer, gente, reza muito para Padim Cícero, para ver se o negócio desabrocha. Porque realmente isso deixou de ser o quê? Isso deixou de ser um parâmetro normal. Eu vou citar uma filosofia aqui, quem sabe que eu não sou filosófica, mas eu adorei uma passagem de Hannah Arendt que diz o seguinte:
O princípio da isonomia não é só para dizer que é igual, e sim para promover uma atividade estatal igualitária. Essa atividade estatal igualitária, Felipe, quer dizer o seguinte: que você tem que igualar os iguais. Fuzileiro, uma pessoa de raio-x, ela não é igual a uma pessoa que trabalha com agentes biológicos, ou é igual a uma pessoa que dança. Isso não se tem uma padronização dentro da isonomia e da atividade estatal. Quem sabe isso, tá? Isso não é o fundamento filosófico para a gente poder impetrar uma ação que garanta o quê? Que garanta justamente a possibilidade de se retirar essa idade. O problema não é a idade, o problema é a idade isonômica para toda e qualquer atividade. Isso para mim não faz sentido, não, professor. Só para deixar você falar que eu estou sendo a Luft 2 hoje, ou Faustão 2. Gente, o professor Felipe vai estar também no webinar com a gente, tá? No curso de teses, junto com a Verusca, Priscila, Juluft, vamos estar todo mundo junto, Grace, Denis, Henrique, tá? E assim, deu a louca no enfoque. O curso que é agora de sábado, tá? Ele juntou junto com o de teses e ficou um preço só. É R$ 120 os dois cursos. Então, quem quiser, coloque aí, eu quero, que a Tainara tá aí. Gente, dois cursos, são 2, 4, 6, quase 8 horas aula por R$ 120. E pode parcelar em até 10 vezes. Então, coloca aí para a professora ficar feliz e sortear mais um livro. Nossa Senhora, hoje deu a louca. Felipe, eu vou calar a boca agora. Não, eu ia falar que, ó, se o casal sair e vai para um sushi mais ou menos, já gasta mais do que o curso, né? Já vai gastar mais do que o curso. Se vai para um 12 sushi horas mais... aula, a Tainara está Pois dizendo. é. Então coloca aí, Ó, eu 12 quero, gente, horas. R$ 120, viu? Ó, Um é gente, pelo sábado que amor de vem e o Deus. outro é 9 e 10 de 9 e 10 de Setembro. setembro. Isso. Isso aí. Pessoal, deixa de comer um sushi e faz o curso aí, porque, né, a gente tem que se atualizar, tem muita coisa. Uma coisa que eu estava pensando enquanto tu falava aqui, essa reflexão da Hannah, é que realmente é isso, né? O Estado, ele tem que, não é que ele tenha que empreender o mesmo esforço para todos os seus administrados, é que a energia que chega ao administrado deve ser proporcional à energia que o administrado também empreende, também se esforça, né, em prol da sociedade. Então, uma pessoa, um trabalhador de escritório, nós que somos trabalhadores de escritório, não é justo que nós tenhamos a mesma idade. Eu não acho justo, por exemplo, que eu tenha a mesma idade que os nossos clientes que trabalham na construção civil, que trabalham expostos a cal, a cimento, a frio, a chuva, né? A um calor excessivo, dependendo da região do Brasil, expostos a agentes cancerígenos, é um risco biológico, né? Bastante excessivo. Então, realmente, essa energia despendida pelo poder público, ele não tem que emanar do poder público com a mesma intensidade para todos nós. Ele tem que chegar para a pessoa com, de certa forma, recíproco ao que a pessoa desenvolve, né? E isso, professora, que nós não estamos nem falando na diferença de cálculo da renda mensal inicial, né? Nossa Senhora. Que também é uma paulada, né? Também é uma paulada que você saía de uma aposentadoria especial sem fator previdenciário, com integralidade, para você ir para uma... Primeiro você sai do período básico de cálculo, que era só de julho de 94, e extraía-se os 20% menores salários, né? Agora você junta tudo no mesmo balaio e você tira 60% da média, e aí você calcula mais 2% como uma gorjeta para o segurado, né? O segurado não precisa de gorjeta, o segurado precisa de respeito, de atenção à sua saúde, precisa ser retirado do ambiente de trabalho quando aquela atividade pode estar começando a fazer mal, né? Então, a aposentadoria especial, ela não é algo
para compensar, ela era algo para prevenir, né? Era uma prevenção de que a saúde daquela pessoa ia se manter. E aí, às vezes a gente viaja um pouco, né? A gente pensa assim, Mas tem que isso, viajar, o direito faz parte da viagem também. Não é a gente verdade? viaja Ó, do gente, jeito vocês como não é vão chegar verdade. sem, vocês vão perder o livro. E cadê o Eu Quero? Para assistir, ó, o pessoal tá todo mundo junto. Vai ter até o professor Tarsis na Metala, que é um doutor em direito, tá? Que vai estar falando sobre aquele negócio da incidência, da não incidência do salário maternidade. Me pediram a peça hoje, sabe, Felipe? Eles acham que eu sou uma produção ambulante de peças processual. É uma coisa assim. E vamos lá, Da não gente, colocar incidência eu da quero para contribuição vocês previdenciária ao estudarem com salário. a gente, para vocês dialogarem com a gente. Tem assuntos, o quê? Assuntos mega importantes. As mesmas pessoas que estão colocando eu quero, gente. A Tainara já anotou, pode ter certeza. Para que vocês possam o quê? São 2 cursos em um, 12 horas aula. É muita coisa. Não, Felipe, não trava não, menino. Aí voltou, graças a Aí, Deus. aí, Me aí. travou. Ó, voltou Aline, até você com o quer som também? melhor. Gente, a Aline é uma filha minha, também quer tudo. Eu tenho um hall de amigos que querem tudo. Aí, bonitinho. Vamos lá. Sabe uma outra coisa também que me deixa assim bastante pro lado da empresa, tá? A empresa paga caro, Felipe, por ter um funcionário em atividade especial, mas paga caro, muito caro. Ela paga, às vezes, da tributação que ela tem, gente, ela paga 6, 9 ou 12% a mais sobre o salário da pessoa. Então, não adianta dizer que não tem financiamento, porque tem financiamento e um financiamento específico para esse tipo de segurado. Então, para que colocar idade? Não é para Exato. retirar a pessoa mais cedo do meio ambiente do trabalho inadequado? Eu acho que se a gente fosse colocar uma fundamentação jurídica nessa situação, meu amigo, é justamente isso. Você tem custeio específico. A regra da contrapartida diz o seguinte: receita e despesa. Você vai ter que trabalhar. Imagina uma pessoa, vamos fazer um cálculo matemático aí. Tenho 18 anos. Começo a trabalhar em atividade especial com ruído, tá? 18 anos. Mais 25 dá 43. Aos 43 anos, a pessoa estaria aposentada e surda, não é? Muitas vezes. Agora, se eu começar aos 18, eu vou me aposentar aos 60 e. Peraí, eu vou buscar aqui. Gente, tem tanta regra. Eu sei que é Ó, 60 para mulher e. Peraí, pessoal, tô chegando lá. Peraí. 60 para mulher, aos 25 anos. É 60 anos de idade para homem e para mulher. Não tem na frente nenhuma situação que muda homem e mulher, tá? Isso aí ficou igual. Mas tem o quê? 60 anos de idade. Então você vai trabalhar dos 43 aos 60, mais 17 anos. Ou seja, é uma carência total para um benefício mais 2 anos. Então é critério, Felipe, que eu falo assim. Tem professor, gente, quem gosta um pouquinho mais de fundamentação jurídica, tá descendo o nosso número, gente, que absurdo. A gente está falando coisas tão importantes, tá? Tem questões ligadas ao quê? Questões ligadas à proporcionalidade. Não tem proporcionalidade nessa regra, meu querido. Não tem. E aí tu pensa, a professora falou num ponto importante, né? Que é a fonte de custeio. Então, veja só, o objetivo da reforma da Previdência era gerar uma economia, né? O que que eles diziam isso, né? Claro que a gente sabe que a economia foi quase 84% sobre quem ganha até 2 salários mínimos. Então, a gente tem um combate muito forte a fazer a era da desinformação, que infelizmente a gente vê muito, né? E eu costumo brincar que com o Covid, os médicos do Brasil estão vivendo o que nós vivemos há muito tempo no direito, porque todo mundo sempre se achou é, com a competência necessária para discutir qualquer coisa de direito. Então, às vezes, tu ia num churrasco e as pessoas estavam falando lá sobre a reforma da Previdência. E aí você, como advogado previdenciarista, tem que
ou você perde tempo explicando, né, aquilo que tu sabe para pessoas, na maioria das vezes, leigas, ou você faz de conta que não ouviu e deixa passar. Eu, às vezes, não consigo deixar passar. A gente precisa espalhar a informação real. E aí, essa justificativa de economia que a reforma da Previdência trazia, trouxe a insegurança jurídica e trouxe algumas oportunidades, como, por exemplo, nessa questão do custeio. Então, a empresa que pagou o custeio daquele trabalhador que estava em condições especiais e que depois buscou no INSS o reconhecimento da atividade especial, mas teve o seu pedido indeferido, não está tendo a oportunidade agora de buscar do INSS aquilo que pagou, né, pelo qual pagou, que não foi concedido ao seu trabalhador. Então, surgiu aí uma tese, né, surgiu a oportunidade das pessoas jurídicas, dos empregadores, de reaverem esse valor que eles recolhiam, né, para o custeio daquela aposentadoria especial e que agora não tem mais, né? Não tem mais. Agora a pessoa, ó, a professora Sheila aqui, ó, fingiu demência. Às vezes a gente tem que fingir isso, que não escutou, que não entendeu direito. Mas é muito triste, porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que trabalharam a vida inteira e quando chegavam nos 45, 50, não tinha mais saúde, né? E ainda vai ter que trabalhar mais 10 anos, ou 15, ou 17. Felipe, o nosso professor da pós, graduação do Enfoque, de aposentadoria especial, acabou de entrar. É esse doido do Marcão mesmo. É ele com X, eu não vou contar agora. Quem vai dar aula de especial? Eu sei que o Marcão é um dos professores dessa matéria e a gente sempre coloca assim, é um baita ramo ainda, mas o baita ramo tá antes da emenda constitucional número 103. Para quê? Buscar períodos não reconhecidos pelo INSS. E se você considerar ali os 25 anos, tá? Porque o pessoal, gente, eu não entendo o que o pessoal tem na cabeça. Pede o quê? Pede pra gente curso de retificação de PPP, pede curso de obrigação de fazer de retificação de PPP, mas não entende o âmago da aposentadoria especial. Aposentadoria especial é uma coisa muito prática, gente. Porque se você tem reconhecimento antes da emenda constitucional número 103, tem muita coisa para fazer de análise de CNIS. Não adianta só retificar PPP, pessoal. Tem que ter outras provas, que muitas vezes a empresa fez o PPP do jeito que ela achou. Não é verdade? Então, se você não tiver a contraprova, tá? Como que é uma contraprova, por exemplo? Eu gosto muito da Justiça do Trabalho, com prova emprestada de não reconhecimento de meio ambiente do trabalho. Porque você vai dizer assim, PPP, você tem que retificar. Mas você vai retificar PPP pelo quê? Pelo EPI, que o segurado usou e não era eficaz. Você vai retificar. Depois a gente grava um vídeo para vocês, o Henrique grava, com a questão do CA. O CA é uma problemática básica. Por quê? Porque o CA muitas vezes não está registrado. Eu vivo encontrando empresas aqui em São Paulo que compram equipamento de proteção individual na 25 de março. Não é que eu não gosto de, como Muambeira Mor, Felipe, não é que eu não gosto de ir na 25 de março. Adoro. Afastei por causa da Covid. Mas o grande X da questão é o quê? É a gente buscar o quê? Buscar reconhecimento de tempo e provas. Gente, são muitas provas, certo? Isso é tão verdade que ontem eu atendi um cliente, e aí eu vou acabar falando do caso concreto aqui. A esposa dele faleceu e a gente averigou a possibilidade do reconhecimento do tempo especial dela pós-morte. Agora, porque Uhum. a gente. E aí, além de toda a parafernália relativa à ausência de atendimento médico, o ambulatório da empresa estava fechado, o médico da empresa não estava presente na hora do mal súbito dela dentro da empresa. Demoraram quase uma hora para levar a mulher para o hospital. Provavelmente ela já chegou em óbito, né? No transporte, ela já devia estar falecida, já devia ter morrido. E aí eu peguei o PPP e eu fui dar uma olhadinha no CA dos EPIs.
E assim, dos 10 que eu consultei, pelo menos 2 estavam vencidos na época em que ela estava utilizando aqueles EPIs. Então, você faz toda uma análise, né? O professor falou do professor Marcão que vai dar aula, e muito provavelmente ele vai falar sobre isso, porque a gente faz a análise tanto para as trabalhistas quanto para as previdenciárias, né? E você faz, não é só o reconhecimento, não é só a análise ali, fazer o tempo especial. Tem que fazer o acerto do quinis, tem que fazer a contraprova. Eu sempre falo aqui para as pessoas que, olha, se você tem um tempo, ou seja especial, ou seja rural para reconhecer, por exemplo, no rural, aposentadoria rural por idade ou aposentadoria rural por tempo de contribuição, que usa o rural. Ah, mas eu só vou atingir os pontos daqui a 10 anos. Faz a verbação do tempo já, faz o reconhecimento da especialidade agora daquele tempo, né? Para que você não fique dependendo depois do favor de outras pessoas. Você vai atrasar a prova e produz isso agora, porque a partir do momento que entrou no quinis, você já, isso ali não reverte mais, o quinis é a prova plena, né? Então, você averbou a especialidade, conseguiu reconhecer a especialidade daquele tempo, ótimo. E aí nós vamos ter que fazer um pente fino na vida da pessoa, né? Fazer um pente fino na vida da pessoa. A questão de autônomo, né? O reconhecimento de atividade especial para contribuintes individuais. Eu tive um cliente que queria pedir administrativamente sozinho. E eu falei para ele, olha, você pode até pedir sozinho, mas se você não voltar no meu escritório, você vai ter que voltar em algum escritório da cidade, porque você não vai conseguir o reconhecimento lá no INSS. E aí eles não sabem por que cabe a nós, na advocacia previdenciária, explicar qual é o caminho que o processo vai seguir para que eles entendam e valorizem a nossa atividade, né, professora? Não, tá certíssimo. E olha, gente, o grande viés, tá, do CA, Sheila, você perguntou, depende do equipamento de proteção individual. Você vai entrar no site do Ministério do Trabalho, vai buscar meio ambiente do trabalho, vai buscar CA, tá? E ali, quando você colocar o número, você fala em análise de PPP, tá? Vou dar uma regra aqui básica, quando isso vai cair em 5 minutos. O que, que vai acontecer? Você vai pegar o CA. O CA, ele tem um número de registro que está dentro do PPP. Se aquele CA não aparecer no site do Ministério do Trabalho, você já tem um motivo de impugnação. Esse é um motivo, que o CA não é válido. E o Supremo Tribunal Federal já disse, CA tem que ser válido. Outra coisa, se aparecer o CA correto, você ainda vai ter que ver o prazo de validade daquele equipamento de proteção individual. E perguntar para o seu cliente, ô cliente, por quanto tempo você usava aquele equipamento de proteção individual? Vai dizer, eu usava por tanto tempo. Tá? Felipe, eu acho importantíssimo, eu vou te fazer até uma proposta. Semana que vem não dá, mas na outra semana, vamos fazer uma live, se não puder comigo, o Marcão talvez faça com você, de análise de PPP. Tá? Porque é básico. Topa, Marcão, fazer? Você está aí ainda? Tá, gente? Marcão é um professor maravilhoso do Enfoque. O Felipe não sabe ainda, mas ele está vindo para conjugar com a gente a família Enfoque daqui a pouco. Eu sou mentorando, né? Agora, mandei hoje a minha inscrição. Vem no Dejur. Do Dejur. Gente, coisa mais linda estão os meus mentorandos. Coisa mais linda. Eu vou até que terminar a live daqui a pouquinho, em 2 minutinhos, porque eu tenho uma mentoria para fazer. Mas, pessoal, é assim. Eu quero primeiro agradecer demais o professor Felipe. Não conheci o professor Felipe. Ele, olha, eu vou dizer para você, Henrique, gostei mais dele que você. Ele é fofo. Ele é fofo. Não me bota. Ele é fofo, olha só. Olha o mãozinho ali, gente. Marido da Eleusa, Michele. Agora o pessoal começou a chegar tudo. Coisa mais linda. Michele é minha aluna do curso de cálculo. Você vai fazer, então, com o Marcão. Tá certo? Ó, Marcão, você vai amar ele. É um carioca doidão, mas é professor nosso. Depois eu conto a história para você, Felipe, que ele era meu pior aluno de sala de aula. Ele falava muito. Professor. Depois ele ficou bonzinho. Imperativo. Marcão é. Mas é uma pessoa assim do coração maravilhoso, de um conhecimento, e ele está dominando a região dos lagos agora. Então, gente, é o seguinte, professor, muito obrigada.
Obrigada pela sua disponibilidade. A gente ficou aqui meio Não, nós vamos sortear o livro, sim, o professor que vai sortear o livro. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Não se preocupa, que é uma pergunta da tua vida pessoal, que é, assim, bastante tranquila. E assim, gente, não esqueçam da pós-graduação do Enfoque. Quem não conhece nosso trabalho ainda, está chegando aqui agora, conheçam o trabalho dos professores, não é só o meu, não. O Enfoque não é só a professora Juliana. O Enfoque é o professor Felipe, que vai vir, é a professora Catiana, é a professora Juliana Luft, é o professor Marcão, o Denis, a Grace. Nós temos uma família muito unida e muito legal. Então, gente, conheçam o nosso trabalho através das lives. Esses 2 seminários, que está R$ 120, vai ser uma bela oportunidade, que estão lá quase todos os professores do Enfoque. Tá desde Ederson, Jedi, que são os professores de cálculo. É uma família estabelecida há mais de 12 anos. É claro que tem um pessoal jovem entrando para um calor, mas os velhos, que nem eu, a gente está lá também. Está lá doutores como o professor Miguel Orvati Júnior. Tá lá também, eu não vou falar, porque hoje eu perguntei no meu Instagram, Felipe, quem tinha maior titulação no Enfoque. O pessoal tá colocando eu, a Tatiana. Nossa Senhora, você não tem noção, Eu tá? ia responder, mas eu ia pesquisar para responder para não errar. Mas Eu acabei não vou ficando em volta aceitar, aqui. gente, é muito complicado. Se alguém conhecer a minha história de doutorado, vocês vão chegar à conclusão. E vale também um livro. Tá? E esse livro eu vou colocar até você no meio, Felipe. Pode ir lá e responder. Quem Oh, responder certo ganha o livro que eu acabei de escrever com os meus colegas do doutorado. Vamos a esse sorteio? Então, vamos lá. coloca aí quem quer a pós, gente. Conhecer a gente, pelo menos conhecer a pós. Coloca aí, eu quero. Eu sei que tem bastante gente matriculada já. Mas assim, eu vou sortear esse livro, tá? Em homenagem. E a primeira pessoa que falar da cidade que é o professor Felipe ganhou o livro. Mas tem que falar o Ó, nome da cidade que ele é. Pesquisem, vão atrás. agora que eu vi aqui a Malu falando da Catiana. A Catiana estava aí antes. Catiana vai estar junto no seminário, né? Vai, tá sempre junto com a gente. Tá? Coloca aí para conhecer o nosso trabalho. Tá a Juliana Luft, tá. Gente, tá a Priscila Machado, tá a Verusca, que estava aí. Todas elas vão dar aula na pós. E graças a Deus. Gente, Blumenau. Não, ele é de Santa Catarina, mas ele não é de Blumenau, não. Vamos lá? Gente, que eu vou precisar da Pinzal, aceitou? Acertou, acertou. Então, Fabiana, procura a Tainara, por favor, que eu vou ter que ir, gente, que eu estou com a Mendoranda já esperando. Muito, muito obrigada, professor Obrigado, Felipe. professora. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É um Tá? prazer estar aqui com vocês. Fabiana ganhou esse livro. A Verusca não tem mais direito a livro, porque ela já pegou vários. Estou Né? na costa. Beijo para você. E Beijo, quem sabe, na beijo. live amanhã com a Grace, eu sorteio mais um livro, hein, gente? Legal, pessoal, hein? Beijo para vocês. Até mais. Obrigada, Felipe. Vai ficar salva a live, viu, pessoal? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Felipe.